Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal César Ramos. Vamos ver mais um vídeo hoje sobre justiça e política. Gostaria de pedir a todos que não são inscritos ainda que se inscrevam nesse canal, é muito importante para nós impulsionarmos esses conteúdos no YouTube. Então, pessoal, o problema nosso do Brasil hoje em dia se resume justamente nesse probleminha ali, ó. Está ali na bandeira do Brasil, que a gente vê ali ordem e progresso. O que seria ordem? A ordem, no tempo que aquilo ali foi feito, era justamente a ordem jurídica, a lei, a Constituição, ou seja, o Estado de Direito e principalmente a segurança jurídica do país. É que estava resumido ali. Sem haver a segurança jurídica, o Estado de Direito, a lei e a ordem, não haverá progresso, não haverá desenvolvimento e o país será um atraso total. Então, é isso aí que nós não temos. Nós não temos a segurança jurídica, né? Tanto é que a bandidagem está solta, o Lula está solto, o Zé Dirceu está solto, e a situação é mais ou menos por aí. Então, nós vivemos no Brasil um quadro de justiça político-partidário em total desarmonia com as funções dos demais poderes da República, principalmente com o presidente da República. Não se faz justiça através da política. E para que haja uma justiça verdadeira, os julgadores, os juízes, eles devem ser imparciais em suas opiniões e em suas decisões. E o justo tem que estar ao lado do direito, né? Senão não é justiça. Não é possível haver aqui uma justiça ideológica de direita ou de esquerda. Porque esses embates políticos partidários aí são naturais em qualquer democracia. E o que não pode é se encontrar eco disso aí lá no Poder Judiciário, por motivações ideológicas, ou seja, por qual razões for. Então, se isso ocorrer, essas paixões aí da política contaminam os julgadores e aí eles não são mais imparciais, eles são parciais. E a justiça acaba tirando aquela venda dos olhos, né? E não haverá mais justiça, e sim injustiça. E, por outro lado, os políticos, porque eles têm foro privilegiado e nunca serão punidos de forma alguma, eles abusam, eles extrapolam, eles judicializam todas as questões, tudo que não é a favor deles, eles levam para o judiciário. Mas se eles tivessem, se eles não tivessem essa imunidade aí, esse foro privilegiado, eu duvido que eles vivessem lá na justiça, batendo lá e pedindo providência contra as pessoas. Então, o que mais nós estamos vendo hoje em dia nos magistrados e nos promotores são eles emitindo opiniões nas mídias, na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão, nas televisões, ou compartilhando nas redes sociais, nos seus twitters aí, sobre decisões futuras de casos concretos. E muitos jogadores, eu já vi, eles passam a grande parte do tempo conectados, opinando ou criticando o próprio réu que eles vão julgar, ou ao invés de estudarem os processos que estão sob sua responsabilidade, a fim de proferirem uma decisão justa e acertada. Então, os juízes têm o dever de ser discreto conforme manda o Código de Ética da Magistratura. O Código de Ética da Magistratura diz no artigo 1º, diz assim, só para ter uma ideia, diz assim, ó, o exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento, da capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra, do decoro, do respeito à Constituição e por aí vai. Então, tem uma série de itens ali que não são obedecidos. E o magistrado só deve opinar lá nos autos, né? A justiça se expressa através de sentenças e por isso ela é essencialmente formal. Então, com esse formalismo, quando a sociedade ou o parlamento judicializam a política, nós teremos uma coisa inversa, não teremos nem justiça e nem política, porque a justiça e a política, elas não podem se misturar. Se misturar a justiça com a política, vai dar injustiça. Então, quando se mistura a justiça e a política, surge o quê? Surge a juristocracia, o ativismo judicial, o garantismo dos julgadores para soltar bandidos, ou então eles vão militar em prol de uma ideologia, ou de um regime político, de um partido, coisa assim. Então o mundo é pródigo nesses exemplos. Aqui mesmo no Brasil, nós temos ministros das altas cortes que foram nomeados no passado por políticos e depois ficaram reféns desses seus padrinhos aí, como foi o caso de alguns ministros lá do STF nomeados na era do PT.
muitos acabaram não só julgando em prol dos seus companheiros, seus camaradas, como também legislando ou interferindo nas prerrogativas do executivo e do legislativo. E isso destrói a segurança jurídica, como eu falei, e transforma o país numa verdadeira ditadura do poder judiciário, como está sendo agora. Então, hoje é recorrente e nós veremos que partidos e políticos da esquerda vivem judicializando múltiplas ações na tentativa de governar o país usando o poder judiciário para impor as suas agendas e desrespeitando assim a Constituição e as leis. E também interferindo nos poderes da República para fazer prevalecer a vontade de um grupo, ou de uma ideologia, ou de um partido. Então, os exemplos são os mais bizarros. É aquele caso da esquerda querendo que o presidente da República mostre um exame de sangue. Ele não é obrigado a mostrar, é uma coisa individual, aquilo é contra o Código de Ética Médica, tem lei para isso. Ele não tem que mostrar exame, coisa nenhuma para a esquerda, porque eles querem impeachment o presidente. E outra coisa, um partido aí ajuizou uma ação contra a nomeação de um ministro, ou contra a ação de nomeação de um delegado. Outro dia aí o Kim Kataguiri, aquele do MBL, ele entrou com ação para impedir que o presidente fizesse um churrasco no Dia das Mães, porque ele falou que ia fazer um churrasco de brincadeira, uma fake news, e esse maluco usando o poder judiciário para uma besteira dessa. O cara tinha que ser caçado, punido, né? E outra coisa, o Partido dos Trabalhadores, um deputado lá do Paraná, que é líder do PT, ele entrou com uma ação no STF para proibir as manifestações livres e democráticas do povo que aconteceria hoje em Brasília e que estão previstas no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, que é uma cláusula pétrea. Então, isso tudo, pessoal, denota uma atitude autoritária e antidemocrática que só é possível em ditaduras comunistas que existem pelo mundo aí, Cuba, Venezuela. O Brasil, a esquerda brasileira perdeu as eleições e continua tentando governar o Brasil através do poder judiciário. Como se a democracia não valesse só valesse quando eles estão no poder, porque agora não vale mais. Então, de quem é a culpa disso tudo? Olha, todo mundo tem culpa, mas o Ministério Público também é um ativista, trabalha junto com os magistrados fazendo esse tipo de ativismo judicial. Rui Barbosa já dizia que a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário, e contra ela não há a quem recorrer. Eu discordo, há a quem recorrer. Nós temos o Senado Federal, que teria a obrigação de não se omitir e de pedir impeachment de alguns ministros, de fazer essas coisas se moralizarem. O Senado são 81 senadores que têm um poder de paz da República. E a CPI da toga, essa aí também jamais sairá, porque os parlamentares lá da Câmara dos Deputados, a maioria tem o rabo preso e tem medo. Então, eles não vão impulsionar isso nunca, porque nós temos 35 partidos de esquerda, não temos nenhum partido de direita que represente o conservadorismo, que represente a vontade popular. O povo é conservador e os políticos que estão lá, os nossos representantes, são tudo de esquerda. Isso aí tem tudo para nunca dar certo. Então, tudo isso que eu falei está no meu site. Meu site é justiçaepolitica.com. Justiça é sem o cedilha, justiçaepolitica.com. Se você entrar lá, você vai ver que lá tem esse livrinho aqui, que é sobre o marxismo cultural, a revolução pela cultura. Está lá, é grátis, é só clicar em cima e fazer o download ou ler. É grátis, não paga nada. E tem lá isso que eu falei aqui, tem um texto que eu escrevi lá sobre justiça e política, que são duas coisas são duas arenas que não se misturam. Então, pessoal, agradeço muito a atenção de vocês, peço que se inscrevam no meu canal e pensem no que eu falei, pensem na gravidade dessa situação que nós estamos vivendo.